Fala galera, seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre o livro de Esther, lá no Velho Testamento. É a designação do Vem Segue-me dessa semana. Então, assim, é um livro muito especial. Eu pude aprender muitas coisas aqui com esse nosso bate-papo de hoje. Eu espero que essas coisas realmente possam fazer sentido para você também, ok? Não esquece de dar sua curtida e também se inscrever no canal ou convidar os seus amigos para que possam se inscrever no canal também. Lembra, quanto mais pessoas puderem se inscrever no canal, mais o YouTube vai achar esse vídeo relevante para outras pessoas. Ou seja, mais pessoas vão poder conhecer essas coisas também, essas verdades aqui. Não somente dos vídeos aqui do canal, mas os vídeos da galera Sud, né? Da galera que grava os vídeos, que passa esses vídeos aqui para gente, que nos ensina tanto. Eu espero que essas coisas realmente possam fazer sentido para você. Ok? Não esquece aí, então, de dar essa curtida, né? Pode ativar o sininho também, para você ficar por dentro das novidades aqui do canal. E também chamar os seus amigos aí para se inscreverem no canal, caso você também não tenha se inscrito ainda. Caso você não se inscreveu, pode se inscrever também, beleza? Será muito bem-vindo aqui. Obrigado aí pela presença, ok? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Esther. Essa é uma aula, na verdade, em que a gente engloba somente um material, que é o livro de Esther somente, mas quão enriquecedor é esse material. A gente vai aprender algumas coisas hoje sobre por que nós precisamos, às vezes, estar no local para ajudar outras pessoas. E a gente vai ver isso na história de Esther hoje, ok? Compartilhando com vocês isso, deixa eu abrir o meu PowerPoint aqui também. Então, falando um pouquinho sobre Esther, né, o livro de Esther ele contém um relato de uma jovem que foi posta num tempo e numa situação a fim de realizar um grande ato de serviço para o povo do Senhor. Então, ela foi colocada numa situação, num local, para que o serviço do Senhor, a obra do Senhor pudesse ser realizada. Então, nos dias de Esther, o Império Persa controlava uma grande parte lá do Oriente Médio, onde viviam muitos israelitas do reino de Judá. E Esther vivia em Suzã, que era a capital do Império Persa. Tá? Então, era a capital do Império Persa. Assuero, que era o rei da Pérsia, ele ficou aborrecido com a rainha Vasti e decidiu, então, substituir essa rainha dele, a esposa dele. Então, o rei escolheu Esther como sua nova rainha, dentre as belas jovens ali do reino. Esther, então, guardou o segredo sobre sua identidade, porque ela era judaica, e porque também Mardoqueu, que era primo de Esther, e a pessoa que a criara, a orientara a não revelar que ela era judia. Então, essa era uma das coisas que ela tinha sido advertida para que não fosse revelado, que ela era uma judia. Então, o rei promoveu um homem chamado Amã a ser o seu primeiro-ministro e ordenou a todos os servos que se prostrassem, né, perante Amã quando ele passasse. Mardoqueu, que era o primo da Esther, recusou-se a fazê-lo, o que deixou Amã furioso. Por isso, Amã maquinou uma estratagema para matar todos os judeus do reino. Então, olha só, Amã ele era ali então o carinha principal, né? Ele era o primeiro-ministro. E ele, com esse ódio dele, resolveu então montar uma estratagema para matar os judeus do reino. Então ele propôs a ideia ao rei e ele recebeu essa autoridade para agir de acordo com o que desejava. Então imagina, o rei deu esse poder para ele. O decreto então foi publicado e ele foi enviado para toda a terra. Que os judeus precisavam então serem mortos. Então esse aqui é o panorama histórico do que estava acontecendo aqui no livro de Esther, para a gente compreender um pouquinho quem foi Esther e o que aconteceu nessa história, né? Isso é o seguinte, uma menina judia, órfã, se tornar rainha da Pérsia no momento certo para salvar o seu povo do massacre. Será que isso foi por acaso? Ela era uma menina judia, era uma menina órfã, que se tornou rainha da Pérsia. E ela foi colocada num lugar, num momento, num específico,
numa específica situação para que ela pudesse salvar o povo judeu. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse propósito do Senhor para todas as coisas, né? Que foi o que aconteceu aqui. Existiu um propósito para Esther estar ali naquela situação. E o Senhor, ele pode nos colocar numa situação específica para que possamos ajudar outras pessoas. Né? O que aconteceu com Esther? Mardoqueu, que era o primo lá da Esther, ele pediu para Esther que ela fizesse o seguinte, que ela fosse falar com o rei, como ela era uma... com certeza ela teria passagem ali no reino e tudo mais, ela poderia chegar para o rei e poder falar sobre isso. E que ela chegasse para o rei e ela suplicasse para que o rei pudesse salvar o povo. Só para a gente ter uma ideia, ninguém tinha permissão de entrar na presença do rei sem ser chamado. E nessa época os reis corriam muito perigo de assassinato. Então esse era uma das grandes situações, porque os reis não deixavam as pessoas se aproximarem deles, né? Então por isso que eles estavam sempre rodeados de guardas, e esses guardas eles eram bem aplicados à segurança do rei. E existia também severas punições para qualquer pessoa que, sem ser convidada, chegasse perto do rei, ou tentasse entrar na sala onde o rei estivesse. E Esther estaria, então, arriscando a vida se fosse falar com o rei, né, que ele a chamasse, sem que ele a chamasse. E a sua vida só seria poupada se ele estendesse para ela o seu cetro de ouro. Então, existia um certo ritual ali, né? Quando ela adentrasse no local onde o rei estava, ele precisava mostrar o cetro de ouro dele apontando para ela. Ou seja, isso mostraria que ela não seria morta ou não passaria por nenhum tipo de penalidade. E o Senhor colocou Esther naquela situação com o propósito de salvar os judeus. E é isso que eu falei agora há pouco, né? Muitas vezes o Senhor pode nos colocar em situações semelhantes, específicas, para que nós possamos ajudar outras pessoas. Você já passou por alguma situação dessa? Né? Será que a gente já parou para pensar em situações que nós já passamos, em que nós fomos colocados numa situação em que, naquela situação, eu tive mais chance de ajudar uma outra pessoa, né? De socorrer alguma outra pessoa. Então, esse é o grande lance dessa história da Esther, né? Porque ela foi colocada em situações em que ela pudesse dar o suporte para as pessoas. E muitas vezes, quando a gente é colocado numa situação dessa, a gente pode pensar, poxa, mas por que eu? Por que eu que vou ser colocado numa situação dessa, sendo que é tão difícil, né? E ela poderia ter pensado assim também, Esther. Poxa, por que eu tenho que ir lá me arriscar minha vida, entrar lá no reino, né, sem ser convidada e ter a chance de, sei lá, ser morta ali pelo rei, por quem seguia o rei? Mas ela não pensou dessa forma. Ela resolveu ter esse sentimento, então, altruísta para as outras pessoas e resolveu fazer a parte dela. Olha o que a irmã Virginia Jensen ensinou. Não creio que estejamos aqui nessa época especial por acidente. Eu creio que, como Esther dos tempos antigos, para tal tempo como esse, chegamos a este reino, no qual nossa influência, o nosso exemplo, a nossa força e a nossa fé podem se erguer como uma muralha contra a maré do mal que ameaça engolfar nosso lar, nossa família e nossos entes queridos. Interessante que ela falou, né? Eu não creio que estejamos aqui nessa época especial por acidente. Irmãos, nós não estamos aqui na Terra, neste momento, neste local, por acidente. Nós fomos escolhidos para estarmos nessa época. Os missionários, eles são escolhidos para estarem na missão em sua época. Porque existem pessoas que somente eles vão poder encontrar, né? E às vezes pode ser que essa pessoa possa ser encontrada depois no futuro, mas sabe-se lá quando? Porque cada pessoa, né, tem um talento, tem um dom diferente, e esses dons e talentos, eles podem ajudar para que possamos encontrar outras pessoas.
ou pessoas que estão preparadas para nos receberem. A irmã Anne Simpingri, ela ensinou o seguinte: tornar-se um instrumento nas mãos de Deus é um grande privilégio e uma responsabilidade sagrada. Onde quer que vivamos, quaisquer que sejam as circunstâncias, não importa qual seja o nosso estado civil ou nossa idade, o Senhor precisa de cada um de nós para realizar sua parte incomparável na edificação do seu reino, nessa dispensação final. Isso é de uma liarrona de novembro de 2005. Mas olha lá, o Senhor precisa de nós. Nós somos peças essenciais nesse trabalho. E o Senhor precisa de todos nós aqui que possamos fazer parte desse todo, né? Para que possamos, então, ajudar nessa obra do Senhor. Aproveitando isso, a gente pode aprender muita coisa relacionada a esses eventos que aconteceram com o Esther. E deixa eu compartilhar com vocês aqui esse discurso, ou melhor, essa citação que eu encontrei do Elder Uchtdorf. E ele falou o seguinte, opa, consegui passar aqui. Só para vocês verem aqui, aqui eu tenho um PowerPoint já tudo preparado para poder me ajudar também. Ó, o Senhor deu-lhe essas responsabilidades por um bom motivo. Esse é o presidente Woodrow falando. Há pessoas e corações que só você consegue tocar e influenciar. Você já parou para pensar nisso? Há pessoas e corações que somente você, como eu falei agora há pouco, né, com o seu talento, com seus dons, só você vai conseguir influenciar. Talvez ninguém mais possa fazê-lo da mesma maneira que vocês. Né? E uma das coisas que aconteceu nessa história da Esther foi exatamente o pedido que ela fez para as pessoas, né? Ela pediu para que as pessoas pudessem então, jejuar por ela e pelo que ela ia fazer. Né? Então, a gente precisa também pensar nisso, né? Por que será que nós decidimos jejuar? Por que nós decidimos jejuar em nossa vida? É uma pergunta que eu até deixei aqui para vocês também. Por que é tão importante a questão do jejum? Então, a gente vai ver um pouquinho nessa história também da Esther, ela falando sobre isso, né? E então Esther enviou mensageiros do palácio como uma resposta para o pedido de Mardoqueu de ir ao rei para pedir ajuda. Lá no capítulo 4 de Esther, versículo 15 e 16, está assim. Então disse Esther que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Ela fez esse pedido para as pessoas, que eles pudessem jejuar por ela. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Galera, eles tiveram que fazer um jejum de 3 dias. Imagina essa fé dessa galera. Nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Aqui a gente aprende um princípio muito importante, que é a questão de como nós podemos nos preparar para fazer coisas difíceis em nossa vida. O que você faz? O que nós podemos fazer quando nós temos que tomar decisões difíceis em nossa vida? Uma das chaves que a Esté dá aqui para gente é que possamos jejuar. Né? Não precisa ser o jejum de 3 dias, como aconteceu aqui, mas que possamos encarar o jejum como uma ajuda espiritual do Pai Celestial, para que nós possamos também alcançar nossos propósitos. E aqui tem uma escritura que eu gosto bastante lá do Velho Testamento, que está em Isaías 58 do versículo 6 a 12. E eu vou também compartilhar com vocês essa escritura, porque ela fala exatamente sobre isso, sobre a questão do jejum. Então, mostrando aqui para vocês essa telinha. Estou vendo se ela aumenta o tamanho dela, mas acho que ela não quer aumentar. Aumentou. Então, olha lá, aqui no Velho Testamento.
Então, aproveitando aqui para compartilhar com vocês. Porventura não é este o jejum que escolhi? Soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as cordas do jugo, e que deixeis livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Interessante que aqui o Senhor tá fazendo algumas perguntas, né? Sobre o porquê que o jejum é tão importante. Né? Olha lá que ele fala, porque o jejum ele solta as ligaduras da impiedade. Ele desfaz as cordas do jugo, né? E deixa livre os quebrantados. Ou seja, o jejum ele dá uma liberdade espiritual para a gente. Essa que é a grande importância do jejum. E por isso que ele é tão importante para que ele possa ser utilizado em nossa vida. Porventura não é também que repartais o teu pão com o faminto e recolhas em casos pobres desterrados? E vendo nu, o cubras e não te escondas da tua carne? O jejum não é somente o fato de nós deixarmos de comer e beber, para nosso propósito, né? Mas como ele falou aqui, para que nós possamos então ajudar as outras pessoas também, né? Versículo 8 fala o seguinte: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha quantas bênçãos nós temos prometidas aqui por causa do jejum. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. Então clamarás, e eu amo esse versículo, porque ele dá realmente aquela promessa tão especial relacionada ao jejum. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e terá como um jardim regado, e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e os levantarás os fundamentos de geração em geração, e te amar-te-ão ao reparar das rupturas e restaurador do vereda para morar. São várias coisas que são faladas nesses versículos, né, relacionado então ao jejum. Mas uma das promessas maiores que nós podemos ter relacionado ao jejum é que nós podemos clamar ao Senhor e Ele vai nos responder. Que bênção tão preciosa é essa? Porque eu coloquei uma pergunta para a gente, né? Como que o jejum traz o poder do Senhor para a nossa vida? O que você acha? Você pode comentar aí embaixo também, nos comentários, como é que o jejum ele traz o poder do Senhor para a nossa vida. Eu tive várias experiências com jejum, mas teve uma que foi muito marcante, meu. Muito marcante mesmo. Porque nós tínhamos na missão, na minha última área, na verdade, eu tive grandes desafios, né? Principalmente até por causa de algumas pessoas ali que queriam realmente atrapalhar o crescimento da ala na época. E eu lembro que nós tínhamos uma pessoa que nós estávamos ensinando, uma moça, né? E a gente viu muito potencial naquela moça. Aquela pessoa que você vê e pensa, poxa, essa daí é eleita. E a gente estava ensinando essa moça, né? Eu lembro que o marido dela não queria deixá-la ser batizada. Não queria deixar de jeito nenhum ela ser batizada. E eu lembro que nós fizemos um jejum naquela época e em decorrência daquele jejum e de muitas orações que nós fizemos, nós fomos à casa dessa mulher para poder desafiar o esposo dela para que ele pudesse aceitar o batismo dela. E quando nós chegamos lá, ele nos recebeu muito bem. Isso foi espantoso para a gente. E então a gente fez o desafio para ele, né? Se ele aceitaria que a esposa dele pudesse ser batizada. E assim,
por incrível que pareça, eu sei que foi bênção realmente do Senhor ali. Ele aceitou, né? Ele aceitou que ela fosse batizada, ele aceitou que ela pudesse entrar para a igreja, servir na igreja, porque a gente explicou para ela, para ele, como funcionaria todo o processo. E assim, essa moça se batizou, depois eu acho que o marido dela acabou se batizando no futuro, mas tudo aconteceu porque nós jejuamos naquele momento. O Senhor, ele nos dá as bênçãos se nós fizermos a nossa parte. E quão importante é fazer a nossa parte. E é o que a gente aprende nessa história da Esther, né? E ela pede para que as pessoas possam fazer a parte delas, para que eles possam também receber alguma bênção disso, né? E olha o que aconteceu então lá na história dela. Versículo 2 e 3, lá do capítulo 5. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos, e o rei então apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. É aquela que a gente tinha falado antes, né? Era meio que um ritual ali. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Olha só que interessante isso. O rei chegou para ela e perguntou: o que desejas, Esther? O que você quer? E ele falou ainda para ela: a metade do reino se te dará. Depois que o rei perguntou à rainha o que ela queria dele, ela perguntou se ele e Amã poderiam ir ao banquete que ela ia preparar para ele. Então o rei e Amã ficaram ali muito contentes, né, de poder participar desse banquete e aceitaram o convite, lógico. No dia seguinte, Esther revelou que ela era judia e que Amã estava maquinando uma estratagema para matar todos os judeus do reino. E aí, olha o que aconteceu então, lá no capítulo 7. Muitas coisas aconteceram, né? Mas eu peguei aqui esses versículos aqui. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. O rei literalmente comprou a história da Esther, né? E ele então, apoiou Esther no que ela tinha pedido. O Amã, que estava lá planejando aquele estratagema para que os judeus pudessem ser destruídos, ele acabou morrendo. E, consequentemente, por causa disso, os judeus eles acabaram sendo abençoados também. Interessante isso, né? Quando a gente para pensar que bênçãos nós podemos receber quando nós fazemos a nossa parte com o Senhor. E muitas vezes só precisa fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor vai cumprir a parte dele. Eu, Senhor, estou obrigado por fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tens promessa nenhuma. Então, se nós fizermos a parte que nos é pedida, nós teremos então todas as bênçãos que o Senhor já prometeu para a gente. E continuando aqui no versículo 8, fala o seguinte: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escrita que escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então ela pegou as cartas para poder escrever, né? E lá no versículo 11 fala o seguinte: nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se ajuntassem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e assolar todas as forças do povo e província que os atacassem, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus despojos. Ou seja, o Senhor deu todos os poderes que os judeus precisavam ali. E tudo porque Esther resolveu tomar a frente dessa situação, foi lá, arriscou a sua própria vida em benefício de outras pessoas e, consequentemente, as bênçãos aconteceram. Coloquei até um princípio aqui em cima. Ó, se agimos com coragem para fazer o que é certo, nossa atitude pode abençoar a vida de muitas pessoas. Esse é o princípio que nós podemos aprender e aplicar com essa história de Esther. Muitas vezes nós temos que botar nossa cara a tapa
nós fomos, nós tivemos que tomar alguma decisão, ou tivemos que defender alguma coisa, ou tivemos que fazer alguma coisa. Precisamos ter coragem para fazer o que é certo. E essa coragem vai, então, desenvolver a atitude que nós precisamos desenvolver para que outras pessoas possam ser abençoadas. Olha o que o Elder Neil Anderson, ele pôde falar aqui. Essa é uma citação da Liahona de maio de 2015. Tá? O discurso se chama Venha o Teu Reino. E fala o seguinte: às vezes podemos ver a mão do Senhor na vida de outras pessoas, mas nos perguntamos, como posso ver com mais clareza a mão do Senhor em minha própria vida? Muitas vezes a gente para pensar, né? Mas fulano é abençoado, né? As coisas boas acontecem com fulano o tempo todo, né? E por que comigo não acontece? Ao guardar os mandamentos e orarem com fé para ver a mão do Senhor em sua vida, prometo-lhes que Ele abrirá os seus olhos espirituais ainda mais e verão mais claramente que não estão sozinhos. Olha que promessa maravilhosa que foi dada pelo Elder Anderson aqui. O Senhor abrirá os nossos olhos espirituais ainda mais. Então nós veremos claramente que nós não estamos sozinhos. Independente de quais desafios nós tivemos que passar. E essa é uma promessa dada por um apóstolo, né? E não é uma promessa dele, mas é uma promessa do Senhor. E dessa forma nós poderemos ver então com muito mais clareza de que forma que o Senhor tem me abençoado também. E para encerrar, né? Eu gostaria de encerrar com a citação do Elder Ronald Rasband. E ele pergunta aqui, né? Quais são as chances de Mardoqueu, primo de Esther, ter ouvido por acaso uma conspiração para assassinar o rei? Será que foram meras coincidências? Ou tudo isso era parte de um plano divino? A gente viu na aula de hoje, nesse nosso bate-papo, que o que aconteceu com Esther não foi coincidência. Que ela literalmente foi colocada naquela situação para salvar a vida dos judeus. E que em nossa vida isso acontece também. Você tem uma coisa que a gente pode aplicar dessa aula de hoje, é exatamente isso. Nós somos colocados em situações, às vezes, para que outras pessoas possam ser abençoadas. E olha o que o Elder Ronald Hasband falou aqui. O que pode parecer aleatório, na verdade, é supervisionado por um Pai Celestial. Por um Pai Celestial amoroso. O Senhor está nos pequenos detalhes de nossa vida. Pode ser que nem sempre reconhecemos a influência do Senhor nesses pequenos detalhes, mas aprendemos com a experiência de Esther que Ele pode guiar nosso caminho e nos preparar para tal tempo, quando podemos ser instrumentos em Sua mão para cumprir os seus propósitos. Eu amo saber que o Pai Celestial ele se preocupa tanto conosco, né? Que faz com que o jejum, que faz com que as orações, elas possam realmente servir ao nosso encontro e que possam realmente nos ajudar a encontrar as bênçãos que procuramos muitas vezes. E que muitas vezes, galera, nós somos as bênçãos na vida de outra pessoa. Você já parou para pensar sobre isso? Que você pode ser uma bênção na vida de uma outra pessoa? Pensa sobre isso. E pensa o seguinte, de que forma você pode ser essa bênção de uma forma mais aprimorada na vida de uma outra pessoa? Que possamos lembrar dessas coisas. Eu sei realmente que o Senhor ele nos ama muito. E não é à toa que ele deixou todo esse trabalho, né, para que fosse feito pelos profetas, para que fosse feito por nós também em nossas vidas. Eu espero que essas coisas realmente possam fazer sentido para você, ok? Eu espero que essas citações que eu trouxe possam ajudá-lo de alguma forma,
e que as escrituras que nós podemos compartilhar aqui hoje possam também ajudá-lo de alguma forma também. Lembrando, hoje em nossa aula a gente pode discutir então sobre como sermos um instrumento melhor na mão do Senhor e como ajudarmos, como usarmos as ferramentas que o Senhor nos dá para sermos esse melhor instrumento, como jejum, como oração. E dessa forma as coisas vão acontecer da maneira que o Senhor quer que aconteça. Ok? Deixa essa aula com você, então. Não esquece de dar aquela curtida, ok? Aquela curtida, que maneira aqui no canal. E também que você possa se inscrever, acione o sininho e tudo mais. Convide os seus amigos também para que possam conhecer o canal aqui do Vamos Falar Sobre. Tá? E a gente se vê então no próximo vídeo, galera. Um abração para você e até mais. Tchau.